Os 9 favoritos fitoterápicos dos médicos. Esse aqui é o meu médico, o Dr. Alisson, que atende na Benessere, que é onde eu atendo também presencialmente. Alisson, nada melhor do que um médico para falar os 9 favoritos fitoterápicos dos médicos. Acho que a gente começar falando que tem muitos fitoterápicos, Muitos. né? E que cada um depende de um objetivo, de alguma coisa assim. Então, eu acho que sempre mais prudente começar falando, o favorito, a gente vai trazer aqui 9 fitoterápicos, mas o favorito para aquele paciente vai ser o que ele precisa. Sim. Então, vamos começar com o nosso número 9, que é muito bom para um efeito estético rápido, que é a cavalinha. Deu certo? Sim. Você já me deu a cola, eu já lancei já. Então já clica no gostei e se inscreva aqui no canal, porque eu tô rápido. Alisson, o que você tem a dizer da cavalinha? O que é a cavalinha, pessoal? Né? Não vamos achar que é um cavalo. Não, é uma erva, um fitoterápico, né, um derivado de planta que tem ação diurética. Tá. Por isso que eu disse do efeito estético rápido, pessoal. Sim. A água ela vai fácil e vem fácil. Então se você usa um diurético, você tem um efeito estético rápido, mas se você parar também, a retenção volta um pouco. Então a cavalinha não tem problema nenhum usar direto, né? Mas se a pessoa quiser também usar de forma pontual, também fica válido. Sim. E normalmente quantos miligramas se usa da cavalinha? Ou 100 miligramas, né, manipulado, ou suplemento mesmo, ou em forma de chá. Tá. Tem alguma contraindicação? Sim, mulheres grávidas, aumentando a contraindicação. Nosso número 8 seria a espinheira santa. Tá. Né? É um fitoterápico utilizado bastante para azia, queimação do estômago. Ele ajuda a reduzir a acidez gástrica. Inclusive, pessoal, acontece bastante, que nem quando eu estava fazendo o meu book, que eu estava fazendo com o Alisson, estava me acompanhando, com o Sarnes, eu já falei no Instagram, estava comendo muito. Quando você começa a comer muito, começa a ter azia, e realmente ela é bastante eficiente para isso, né? Ajuda Até bastante. para retirada de omeprazol e outros medicamentos desse tipo, ela é bastante utilizada. E o omeprazol é um dos medicamentos mais usados que tem, né? Omeprazol e os derivados. Exatamente. Então, pessoal, ajuda bastante, tá? Mas não só no bulk que você está comendo muito. Às vezes vai para um cut, aí tá fazendo uma dieta, aí tá aumentando a ingestão de proteína, e aí tá usando cafeína, tá usando coisas que vão dar queimação. Sim. Ela é bem bacana, ajuda bastante. E dosagens dela, Alisson? Da espinheira santa, 250 miligramas antes do almoço e 250 miligramas antes do jantar. Número 7, Alisson. Esse vai deixar o pessoal bem surpreso, pois tem certeza que não é um fitoterápico, que é a metformina. O glifage, metformina. É um fitoterápico que ajuda bastante na resistência insulínica, a diminuir a glicemia. Certo. E, na verdade, apesar, né, de ter essa capacidade, ele tem colateral também. Sim, né? o uso prolongado ele pode diminuir vitaminas B12, outras vitaminas. Isso tem que ser bem indicado e pelo período necessário. Que a pessoa tenha realmente a resistência à insulina, né? Porque não adianta pegar, por exemplo, eu, né, modéstia à parte, mas faço cardio, treino, dieta de baixo índice glicêmico, etc. A necessidade da insulina já é boa, como a gente já viu até no exame. Então não faz muito sentido eu usar. Não. Isso é mais para uma pessoa que tem essa necessidade no começo para acelerar os resultados. Inclusive eu acho muito, muito legal, porque justamente uma pessoa que está ali, está com a texto muito ruim, está com a sensibilidade à insulina muito ruim, se fizer tudo certo, ela vai evoluir. Mas você pode usar algumas coisas no começo para acelerar esse processo. E a metformina é bastante usada, né? Bastante usada. E normalmente descontinuada também. Sim. Depois. Para diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica. É um medicamento muito utilizado, né? Ele é vendido em farmácia, pode ser manipulado também, mas ele é vendido em farmácia. E é um dos medicamentos mais utilizados, inclusive, no Brasil. Bom, a gente tem a ashwagandha, que é um fitoterápico que a gente utiliza bastante para ansiedade. Você também estava falando que tem propriedades de estimular testosterona também. Então, a ashwagandha, pessoal, é bem bacana, eu gosto bastante. Inclusive, por causa que o Dr. Alisson me prescreveu, justamente por ansiedade e tal, períodos que tem palestra, reunião, band de esporte, coisas que a gente não está muito acostumado, mas a gente está se acostumando, né? Então ela é um ansiolítico bem interessante, natural, né? E também aumenta a testosterona e também aumenta a libido, que aumentou bastante, inclusive. Ele é um modulador do cortisol utilizado há muito tempo na Ásia. Muito bom.
Número 5, continuando nessa linha também, não de testosterona e libido, a valeriana. Valeriana, nossa, eu sou apaixonado pela valeriana. O que você tem a dizer dela pra gente? Ela ajuda muito na questão de ansiedade, deixa a pessoa ficar mais calma, mais tranquila. Realmente. Ela e quando você coloca outros, né? Sim, a gente associa. Exato. Nossa, aí fica fantástico, pessoal. Pra quem é muito ansioso. Faz bastante diferença. Então, o número 4 é a erva Long Jack. É um fitoterápico que ele tem função importante na diminuição do SHBG, uma proteína que se liga à testosterona total, diminuindo a testosterona livre. O que importa, pessoal, é a testosterona livre. É ela que vai fazer você ganhar massa muscular, etc, etc, etc. Então não adianta ter um monte de testosterona total e ter muito SHBG, porque a testosterona livre é baixa. E o Long Jack pode ser utilizado para isso. Long Jack, dosagens, homem, mulher, mais ou menos quanto? 200 a 400 miligramas dia. Inclusive, poucas pessoas sabem que a cafeína aumenta o SHBG. Lógico que é o excesso da cafeína, tá, gente? Não é para quem toma um cafezinho e tal. E outra, existe a possibilidade de aumentar. Através de um exame clínico você vai ter essa certeza. Mas você pode, se você usa muita cafeína, etc., num cut que a testosterona tende a cair, você pode usar um Long Jack, que também é interessante para reduzir o SHBG. Lembrando que SHBG muito baixo também não é bom. Exatamente. A Psyllium também, né, Alisson, que eu acho fantástica. Eu passo muito para os meus alunos, eu mesmo consumo bastante. Por que você passa a Psyllium para o pessoal, para ver se combina com mais ou menos a minha ideia? Inicialmente para dar saciedade, né? Ela, como é uma fibra, ela pode ocupar espaço no estômago e isso levar à saciedade, tirar a fome. E também numa queixa frequente, principalmente de mulheres, sim, que é o hábito intestinal ruim. Então ela ajuda também, associada à ingesta hídrica adequada, ao hábito intestinal bom, ir ao banheiro. Era o que eu ia puxar. Não adianta tomar Psyllium e não tomar água, vai piorar. Vai piorar, porque ela puxa água. Se não tem água, ela não se hidrata no estômago, vai se hidratar lá no intestino, deixando as fezes mais ressecadas. Portanto, mandou Psyllium, manda bastante água, tá? Psyllium, pessoal, tem umas 5 gramas, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, isso depende muito, né, do resto da sua dieta, da necessidade, mas ajuda bastante. Inclusive reduz o índice glicêmico também dos alimentos, porque torna a digestão mais lenta. Isso pode ser uma estratégia para até usar um arroz branco de repente na dieta, com um pouquinho de Psyllium para dar essa neutralizada no índice glicêmico, que é bem interessante. Número 2, Alisson, o que você separou pra gente? Morosil. Tá, o Morosil tá bem em alta, bem famoso. O que ele faz? Explica pro pessoal. Tanto ajuda a queimar gordura, né? Então diminuir gordura localizada, pode acelerar o metabolismo e também pode reduzir colesterol, triglicéridos. Muito bom. Pessoal, sempre vale lembrar que quando se fala de redução de gordura e tal, a queima de gordura localizada, que vocês tanto perguntam, por exemplo, a ioimbina tem uma tendência a isso também, a gente sempre vai perder gordura como um todo. Algumas substâncias tendem a facilitar a gordura desses locais que a gente tem dificuldade. Você vai emagrecer como um todo, até porque como que você vai ensinar, né, para o que você está comendo, tomando, ingerindo, que ali está a gordura localizada. Então é uma facilitação, certo? Mas você usa bastante o Morosil para emagrecimento. E o nosso número 1, o que você separou, Alisson? A maca peruana. Tá. Lembrando que não é por ordem de importância, tá, pessoal? A gente fez aqui a lista. Novamente, não adianta passar maca para quem não tem necessidade de maca, tá? Não é aqui que você deve ter esses todos os fitoterápicos na sua rotina. Uma pergunta, Alisson, por que a maca e não o trípolis? Acho que é legal falar isso pro pessoal. É importante porque a maca peruana, ela é comprovada de que aumenta os níveis de testosterona e o trípolis não. A maca também aumenta bastante a libido, né? Ainda que o trípolis também faça isso, mas é um fitoterápico bem interessante, principalmente para quem tem texto baixo, que quer evitar, né? Às vezes usar algum medicamento. É uma tentativa, né? Exatamente, é uma tentativa, somando com outras coisas, né? Por exemplo, pode usar junto o Long Jack, pode usar o próprio trípolis, a ashwagandha, etc. Uma associação. Exatamente. Pessoal, alguns fitoterápicos aqui então para vocês. Lembre sempre de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. E tem aqui sobre os SARMs. As SARMs eu já conheço, mas o SARMs injetável já é uma coisa mais diferencial, mais novidade. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui de SARMs injetável.